Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor, diga aleluia. Glória a Deus. Erga a mão aí para o lado, abençoe esse irmão do lado. Fala uma palavra de vida e de bênção para ele. Faça uma oração comigo. Fala: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu abro a minha mente para a palavra de Deus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de falar comigo e transformar a minha vida e mudar a minha história. Glória a Deus. Abra para mim lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 4. Aleluia. Vamos ler esse texto. Se você tem a Bíblia, acompanhe aí na sua Bíblia. Marque aí também na sua Bíblia para depois você ler, meditar. Se você não tem, acompanhe na projeção. Amém? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. O apóstolo João, que recebeu a revelação de Apocalipse, ele está escrevendo para nós uma mensagem. Ele escreve aqui para 7 igrejas que se encontram na Ásia. É o destino, é uma carta isso daqui. Apocalipse é uma carta, amém? E tem um destino. Essa primeira parte é para 7 igrejas que se encontram na Ásia. Essas 7 igrejas, elas existiam na época dos apóstolos, nas primeiras décadas do cristianismo. Elas são igrejas que eram igrejas locais, são igrejas que existiram e receberam da parte de Deus uma orientação através do apóstolo João. Ele escreveu especificamente para cada uma, passando recomendações do que Deus estava dizendo para cada uma. Algumas com exortação, com ensino e com palavra profética do que eles deviam fazer. Amém? Mas agora, 2000 anos depois, pegando a história universal, a história mundial, e pegando também a história da igreja, se você analisar, estudar as duas histórias, você vai ver que existe uma concordância com relação à história da igreja, que aconteceu na igreja nesses 2000 anos, com o que está na história da humanidade. E olhando Apocalipse com os olhos proféticos, você vai ver que cada uma dessas 7 igrejas representou um período da igreja cristã. Uma igreja cristã em um determinado período da história, em 2000 anos de história. Cada uma dessas 7 igrejas era profético, ela existia, a carta era para aquela igreja local, mas também era profético para as igrejas que iam existir nesses 2000 anos até hoje e que até Jesus voltar. Daquele momento de inauguração da igreja lá em Pentecostes, até a volta de Jesus, foi profetizado o que aconteceria com a igreja. Está lá em Apocalipse, quem entendeu isso? Amém? E ali detalha cada uma das igrejas, são 7, porque o 7 é um número que tem um poder simbólico, ele é um número simbólico, mas que é poderoso, porque ele é profético também. 7 significa o agir de Deus no tempo, a completude de Deus, a plenitude de Deus no tempo. E por isso que nós temos 7 dias, não foi criação do homem, foi Deus. Dia a dia ele foi criando, determinando como seria. No 6º ele terminou, fez o homem. No 7º descansou. O 7 significa o agir de Deus no tempo. Quem entendeu isso? Então as 7 igrejas é o agir de Deus durante a história da igreja, onde cada uma das igrejas ela era profética, mas hoje nós olhando para trás, nós sabemos que já aconteceu.
Cada uma das igrejas aconteceu. Das 7, todas as 7 já aconteceram. E atualmente tem 3 que existem. Amém? Quem quer saber mais das 7 igrejas? Então vai fazer seminário, meu filho. Você aprender das 7 igrejas. Faz o cursão, faz o CTL, vai para o seminário, que eu não vou falar disso hoje não. É só para você ficar com vontade. Amém? Quero falar de outra coisa hoje, que está incluindo essa carta. Tem uma conversa aqui, está chegando aqui para mim a conversa. O prédio ainda é pequeno. Quando você conversa, todo mundo escuta, não adianta cochichar. Está todo mundo ouvindo. Você está ouvindo aí, você fala para o irmão. Amém. O apóstolo João, então, escreve para nós, porque nós somos uma dessas igrejas. Quem entendeu isso? E ele diz, da parte de quem que é? Quem que é o remetente dessa carta? Não é ele. É aquele que era, que é e que há de ser. O Deus que era, o Criador, que é e que sempre existirá. O Deus que é onipresente, que está em todos os lugares, onipotente, que pode todas as coisas e que sabe de todas as coisas. O Pai de Jesus Cristo, o nosso Deus Criador, o Pai do Senhor Jesus. Mas também é da parte dos 7 Espíritos. Esses 7 Espíritos, não é que existe 7 Espíritos da parte de Deus, é que o Espírito Santo de Deus, ele tem 7 aspectos, 7 agir, 7 formas de agir, 7 características, que ele vai agir de acordo com a circunstância, com a necessidade da sua vida. Isso está lá em Isaías, capítulo 11, verso 2, posta aí para mim, coloca aí, posta não, né? Projeta. Apocalipse 11, 2 diz assim, Isaías 11, 2. Isso, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. São 7 Espíritos do Senhor. Amém? 7 Espíritos de Deus. Então, o remetente é o Pai, o Espírito e da parte de Jesus Cristo, o Filho. Então é uma mensagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo para nós. Quem entendeu, diga amém. Receba em nome de Jesus. Porque se alguém importante mandar uma mensagem para você, mandar um e-mail, se abrir seu e-mail tem alguma autoridade lá, você vai ficar todo nervoso já. Vai ficar todo querendo, ansioso. Quem mandou essa mensagem foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. João apenas escreveu. E aqui está dizendo o seguinte, que Jesus, fala um pouco de Jesus, e eu gosto de falar de Jesus, eu vou falar para você. Da parte também de Jesus. E ele dá algumas características de Jesus. Jesus, a fiel testemunha. Primeira coisa que você tem que saber, Jesus é fiel. Fidelidade é um atributo, é uma característica, é uma qualidade absoluta. Você não pode ser fiel todos os dias e ser infiel um dia. Se você decidir ser infiel 1 minuto, você já é infiel. Eu sou fiel o tempo todo, mas eu tiro 1 hora por dia, uma vez por mês, 1 vez por ano, que eu sou infiel para minha esposa. Não sou não, já estou dando exemplo, senão o bicho vai pegar lá em casa. Fiel é absoluto. Se uma vez eu decido ser infiel, eu já sou infiel. Mas Jesus é a fiel testemunha. O que ele diz vai se cumprir. Ele é fiel com o que ele diz. Diga amém. Ele também é o primogênito dos mortos, o primeiro dos mortos. Por que ele é o primeiro dos mortos? Tem um aspecto que eu posso te ensinar. Porque lá no jardim do Éden, quando não havia morte, o homem pecou. Deus falou para Adão, se pecar certamente morrerá. E quando Adão pecou, Deus pegou um animal e sacrificou. Foi o primeiro animal morto. Aquele animal era apenas um símbolo de Jesus Cristo. Porque Apocalipse diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aquele animal era Jesus, era símbolo de Jesus Cristo. Quem está comigo? Mas também porque Jesus veio estabelecer uma nova criação. Quando você crê em Jesus, você é feito filho de Deus. E você passa a ser um ser espiritual. Você é da descendência do segundo Adão. Você é um ser espiritual. E o primeiro foi Jesus. Ele foi o primeiro homem espiritual. E ele se entregou para a morte. Ele foi o primogênito dos mortos. Quem está comigo?
Mas tem muitos mortos também, muitos irmãos que estão entrando na morte por crer em Jesus, por crer na mensagem do Pai. Estão morrendo por causa de Cristo. Nesses 2000 anos, milhares, milhões de pessoas morreram por causa do Evangelho. E todo ano no mundo, milhares de pessoas morrem por causa do Evangelho, sendo perseguidas por causa do Evangelho. Jesus é o primeiro de muitos que morreram por causa do Evangelho. Quem diz amém? Amém. E aqui fala que Ele é o soberano dos reis da terra. Ou seja, Ele é o rei dos reis. Ele é o soberano dos reis. Agora, que reis da terra são esses? Talvez você pense, ele é o rei da rainha Elizabeth, do príncipe, da princesa, do Bolsonaro. Não, filho, esse reino na terra aqui não é o reino natural, é o reino de Jesus Cristo, é o reino dos céus que vai vir para a terra. Alguns estão achando que vai demorar, mas a Bíblia está dizendo para nós que está chegando. Jesus já está vindo arrebatar a igreja, e daqui uns dias vai correr o arrebatamento, e logo em seguida o governo do anticristo. Então Jesus vem para estabelecer o seu reino na terra, e Ele vai ser o rei dos reis aqui na terra. Aleluia. Esses são atributos de Jesus que o apóstolo João descreve. Agora também diz aqui sobre a obra de Jesus. Ele é aquele que nos ama. Independente de você, Ele te ama, Ele me ama. Ele é aquele que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Sabe que o salário do pecado é a morte. Quando você peca, você acaba se tornando escravo. Olha para mim, não distraia. O pecado tem o poder de nos prender. Nós nos tornamos escravos do pecado, que em última análise é escravo do diabo, porque ele é quem é dono do pecado. Mas Jesus veio e nos libertou dos nossos pecados. Amém. Quem entende isso, diga amém. Amém. Ele nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. A obra dele é essa: Ele nos ama, e Ele entregou o seu sangue para nos comprar das mãos do diabo. Ele nos libertou da escravidão do diabo. Aleluia. Mas aí começa algo maior que Jesus fez. Ele não veio apenas para te libertar dos pecados, Ele veio também para te constituir reino. Jesus veio para te fazer ser um rei. Fala para o irmão do lado: você é um príncipe. Se tem alguma moça solteira e você é solteira aí, vira para ela e fala: você é uma princesa. Se você é casado, fala para a sua: você é uma princesa. Aproveita a oportunidade, meu filho. Estou querendo fazer casamento nessa igreja. Amém? Se ela está longe, está do outro lado assim, dá uma olhada agora e fala: você é uma princesa. Ela nem vai desconfiar. O Senhor Jesus veio para nos fazer reis. Nos constituiu. Só que não é nos constituirá, Ele já nos constituiu reis. É passado, lá na cruz. E Ele também nos constituiu sacerdotes para Deus, para o seu Pai. Nós somos reis e sacerdotes. Diga amém. Amém. Você já é filho amado, você é livre, você não é mais escravo, você é filho amado de Deus, e você também é rei e sacerdote. Quem acredita nisso? É uma bênção que já foi conquistada na cruz pela obra de Jesus Cristo. Agora, a Bíblia também diz que você já é mais do que vencedor. Mas você vive uma vida mais do que vencedora? Não precisa me responder, mas seja sincero com você, sim ou não? Você está vivendo uma vida mais do que vencedora? E eu tenho certeza que não. Porque mais do que vencedor é uma vida de campeão. O vencedor ganha um jogo, o mais do que vencedor ganha o título. Quem está comigo? Jesus, Ele diz que Ele já te deu toda sorte de bênção. Você já está desfrutando de toda sorte de bênção? Sim ou não? Nós não estamos desfrutando. Essas coisas são legais, são promessas. É uma promessa de Deus. Você já é rei, você já é sacerdote, você já é mais do que vencedor, você já tem toda a sorte de bênção. Mas muitos cristãos, essa promessa é para a nova aliança, para quem crê em Jesus,
Não é para todos, é para quem crê em Jesus. É para quem crê no sangue de Jesus Cristo. É para quem é pecador, reconhece que é pecador e chega diante de Deus reconhecendo: eu sou pecador, eu preciso do sangue de Jesus. Então essa promessa é para você. Mas ela não se cumpriu ainda, porque o filho, enquanto é menor, enquanto ele é criança, ele nada difere do servo. Uma criança, um bebê de um pai muito rico, tem uma babá que fica ali 24 horas por conta dele. Ela ganha bem, ela fica por conta dele. Esse bebê mora num casarão, numa mansão, né? E a babá mora no quarto dessa mansão. Esse bebê come o melhor, essa criança come o melhor, e a babá come junto. Esse pai muito rico, ele gosta de viajar, ele entra no jatinho particular, ele vai para a Europa, e ele leva a esposa, leva o filho e leva a babá. A babá vai para Paris, vai para a Europa, para os Estados Unidos. Estão comigo? Minha esposa estava olhando umas casas que nós vamos comprar, umas casas, estou profetizando. E aí ela estava olhando umas casinhas na internet, simples, umas casinhas de 30 milhões. Eu fiz os cálculos, eu falei: vamos orar, meu bem. E aí o corretor faz lá o vídeo, ele fala assim: essa casa é exclusiva, os móveis foram únicos, só existe esse móvel aqui, foi planejado para aqui. E eu, nossa, estou gostando disso. Aí ele vai para casa, para área de serviço, aí tem uma suíte da empregada. E tem o quarto da empregada, parece hotel. O quarto da empregada é melhor do que hotel. Mas não muda o fato, ela é serva. Ela não é dona de nada, ela está usufruindo. Ela continua sendo serva. Pode ficar a vida inteira comendo o melhor, viajando para o mundo inteiro, mas continua sendo empregada. E o bebê nada difere dela. Come o que ela come, está onde ela está, vai onde ela vai, mas nada é dele. Porque ele vai ter que amadurecer para poder tomar posse da herança. Enquanto o filho é menor, ele nada difere dos servos. Para receber a herança, tem que amadurecer. Você já é rei, você já é sacerdote, já é mais do que vencedor, tem toda sorte de bênçãos, não há impossível para aquilo que você desejar. Mas essa promessa é para o filho maior. Você vai ter que amadurecer. Quem não quer amadurecer não desfruta do melhor. Alguém entendeu isso? Amém, irmãos? Então a palavra está dizendo aqui justamente isso, que o Senhor Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis. Deus nos deu um reino, Ele quer que você aprenda a reinar nessa vida. Quando você amadurece, você começa a reinar em vida. E por que o Senhor quer que você reine em vida? Porque essa vida é um treinamento para você aprender a ser rei. Porque quando Ele voltar, Ele vai vir para estabelecer o seu reino sobre a terra, que vai durar 1000 anos, e ele não vai ter um reino de servos, ele vai ter um reino de reis. Ele será o rei dos reis. E os reis são os crentes que decidiram crer em Jesus pela graça, por meio da fé foram salvos, se tornaram crentes, mas decidiram amadurecer, se tornar homens e mulheres maduros. E quando o Senhor voltar, Ele vai nos convidar para entrar com Ele no reino e desfrutar do que Ele tem de melhor. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus. Eu gosto muito de viajar nessa parte aqui, irmãos, mas eu não posso, porque senão eu não dou conta de terminar. Tem alguma coisa que você gosta muito de fazer, que você gostaria muito de fazer, mas você é pobre e não dá conta de fazer? Eu gostaria muito, mas eu sou pobre, eu não dou conta de fazer isso, não. Você não fala que é, né? Porque falar que é pobre, às vezes você vai sentir politicamente incorreto isso aí. É politicamente correto. Não posso falar que o irmão é pobre, porque senão ele vai ficar ofendido. Não, irmão, para de falsidade. Presta atenção. Vamos imaginar que os homens, acorda o homem que está do lado aí e fala: presta atenção, pastor, vou falar com você. Tem algum homem aqui que não gostaria de assistir a final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina, e o Brasil arrebentando? Tem algum que não gostaria de assistir?
no estádio. Todo mundo gostaria, todos gostariam de assistir Brasil e Argentina, você no estádio, o Brasil arrebentando, e você no camarote, sentado numa poltrona, o garçom te servindo, vestido de garçom senhor, ar-condicionado, te servindo. Eu estou falando com os homens, as mulheres dá licença. Te servindo o melhor. Quem gostaria, diga amém. Amém. Oh, voz de trovão desses homens. Às vezes eu assisto assim, Copa do Mundo, Champions League. As coisas do Brasil é menos, né? Não dá para empolgar muito. Aí você vê aqueles jogos bonitos, aqueles estádios bonitos, e aí dá passa assim os camarotes, as poltronas, o garçom, as comidas, coisas boas. E eu penso assim, eu sou pobre demais, gente. Eu queria ir para lá, eu quero ir para lá, não quero ficar no meio do povão, não, na suvaqueira, no suor, não quero não. Eu quero cerveja voando, gente xingando do meu lado, eu quero ir lá para o camarote. Mas quem senta lá são os reis, os governantes, os poderosos dessa terra. E o Senhor tem uma promessa, que nós vamos desfrutar de um reino. Já somos reis, estamos sendo treinados para reinar, e no reino dele nós vamos desfrutar da posição de rei. Amém. E eu já fiz a conta, dá 250 Copas do Mundo, que eu vou sentar lá na poltrona e vou falar, pode servir. Quem está comigo? Amém. Diga aleluia. Aleluia. Senhor quer que você reine em vida, porque quando você aprende a reinar em vida, você vai ser encontrado vencedor quando Ele voltar. Amém? Amém? Glória a Deus. Então nós recebemos um reino e um sacerdócio. Você é rei e sacerdote. Aleluia? Amém. O sacerdote é aquele que faz um papel de união, de reconciliação. O sacerdote é aquele que pega na mão de Deus e pega na mão do homem que está incrédulo. Às vezes do crente que está carnal, ou às vezes do ímpio que não acredita em Deus. O sacerdote faz esse papel, porque o ímpio não consegue chegar até Deus. O crente que está na carne, que está desviado, está andando na carne, ele também não consegue chegar até Deus. Então o sacerdote faz um papel, ele pega na mão de Deus e ele pega na mão do homem e reconcilia os dois. Esse é o papel do sacerdote, quem entendeu isso? Êxodo, capítulo 19, verso 5, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus estava falando isso para o povo de Israel, e Ele está falando, se vocês guardarem a minha aliança. Ele não está falando para eles fazerem nada, Ele não está falando para fazer nenhuma obra, mas apenas guardar a aliança. Que aliança era essa aqui? Alguém sabe? Não era a lei de Moisés. Isso foi antes da lei. A aliança que tinha aqui de Deus com o seu povo era a aliança que Deus teve com os patriarcas, com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó. E o que era essa aliança? Eles tinham apenas que crer para ser abençoado. Abraão, Deus falou, sai da sua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se é que pode contar, assim será a sua descendência. Abraão saiu e contou as estrelas, e Deus fala, a sua fé foi imputada como justiça, você agora é justo, porque você creu no que eu falei. Era por justiça, era pela graça, por meio da fé. Cria na justiça de Deus apenas crendo com o coração, não tinha que fazer nada. E Deus fala para o povo, se vocês guardarem a minha aliança, vocês serão o meu povo peculiar, particular. Isso significa o seguinte: se tem um brinquedo que é de um menino, e o menino está brincando com aquele brinquedo, e um outro vem brincar com aquele brinquedo, já viu isso? Vai dar briga. Coloca um brinquedo no meio de duas crianças, vai dar briga. Só que o que é mais forte vai pegar, vai dar um cascudo e vai brincar. Agora, Deus está falando que você vai ser propriedade dele.
nessa terra, que Ele é dono de tudo, você vai ser dele. Ou seja, ninguém vai poder tocar em você. Você não precisa andar com medo do diabo. Se você crê na aliança, você é propriedade de Deus. Ele vai te guardar. E diz mais: você vai ser propriedade de Deus entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes. Jesus falou: só basta guardar a aliança, vocês vão ser reino de sacerdotes, vão ser reis e sacerdotes. Estão comigo? E nação santa, são essas as palavras que falará aos filhos de Israel. Moisés ouviu isso. Moisés saiu, desceu para o povo para falar. Ele estava 40 dias, ficou 40 dias no Monte Sinai, e Deus falou isso para ele. Então ele ia levar a lei para o povo, e aí o povo ia receber e entrar numa nova aliança. Amém? Mas até esse momento, a aliança era pela graça por meio da fé. Quem entendeu isso? Amém. Quando Moisés desceu do monte, aconteceu algo. Deus mesmo falou para Moisés: desce lá, aquele seu povo está lá, fazendo bagunça, estão idolatrando um bezerro de ouro. Desce lá e resolve esse problema, essa bagunça, Moisés. E Moisés desceu, chegou lá, o povo de Israel estava idolatrando o bezerro de ouro. Eles não tiveram fé para acreditar, eles não creram que Moisés vinha com a bênção de Deus, e decidiram resolver por eles mesmos. Fizeram uma imagem e foram idolatrar um bezerro de ouro. Quem entendeu? Moisés chegou, Deus falou para ele resolver, ele resolveu. Ele falou: quem é de Deus, vem para cá. Aí veio uma turma, os da tribo de Levi, que era a tribo dele, vieram. Ele falou: vocês que estão aqui, tira a espada e passa no meio do povo. Quem estiver idolatrando, pode matar. Naquele dia morreram 3.000 pessoas. Quem está comigo? Quando a lei foi feita para ser entregue, 3.000 pessoas morreram por causa da desobediência. Porque a lei é assim: se desobedece, a lei morre. Mas a graça é: se você acredita, você é abençoado. Quem está comigo? Jesus vem e faz uma nova aliança. Na nova aliança eu obedeço toda a lei. Se vocês creem em mim, todas as minhas bênçãos são entregues a vocês. Agora voltou a ser pela graça por meio da fé. Quem entendeu, diga amém, diga aleluia. Deus queria que todos fossem sacerdotes, irmãos, mas o povo foi incrédulo, e aí só sobrou uma tribo, só teve uma tribo de sacerdote, que é a tribo de Levi. Eles se tornaram os sacerdotes. A promessa de Deus é que eu quero que todos sejam o meu reino de sacerdotes. Essa era a proposta de Deus. Mas como o povo andou em incredulidade, eles perderam a posição da graça, entraram na lei, e somente uma tribo foi ser tribo de sacerdotes. Quem entende isso? Mas o Senhor Jesus vem e Ele estabelece uma nova aliança. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Vocês estão entendendo a palavra, sim ou não? Sim. 2 Coríntios 5, 18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós estávamos separados de Deus por causa do pecado, mas Deus enviou Jesus para nos reconciliar com Ele mesmo, através de Jesus Cristo, e também nos deu um ministério de reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Através de Cristo, Deus veio se reconciliar com o mundo. Basta crer em Jesus. Não imputando aos homens as suas transgressões. Como que é essa reconciliação? Pelo sangue de Jesus, que perdoa todos os pecados. E Deus não imputa aos homens os seus pecados. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus nos exortasse por nosso intermédio. Em nome de Jesus, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus reconciliou com aqueles que creem em Jesus, e deu para aqueles que creem em Jesus um ministério. Fala para o irmão do lado: você tem ministério. Tem irmão que acha assim, tem igreja que prega isso, que só alguns têm ministério. Isso é uma mentira, não está na Bíblia isso. Na velha aliança, só alguns tinham esse privilégio de ter ministério. Mas na nova aliança, todo aquele que crê em Jesus
é reconciliado com o Pai e recebe um ministério, o ministério da reconciliação. E você agora tem também, além do ministério, a palavra da reconciliação. Ele nos deu o ministério e ele não imputa aos homens as suas transgressões, e ele nos confiou a palavra da reconciliação. O que é a palavra da reconciliação? O evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou ministro, você é ministro, e nós temos uma palavra para falar. O ministério nosso ministério é da reconciliação, e a palavra é a palavra do evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que diz esse evangelho? Esse evangelho diz que o pecador teve os seus pecados perdoados, segura na minha mão, e o Pai de Jesus Cristo quer te receber nos seus braços, e eu faço a união do pecador que tem os seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus com o Pai de Jesus Cristo. Eu sou sacerdote. Quem entendeu, diga amém. Ministro é a mesma coisa de sacerdote. Sacerdote é ministro, é servo de Deus. E o sacerdote é aquele que então faz a reconciliação entre o homem e Deus. O sacerdote é aquele que pega o incrédulo, que está com medo de Deus, e traz ele de volta para os braços do Pai. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. O homem está precisando de reconciliação com Deus. Mas não é Deus que está brigado com o homem, é o homem que está brigado com Deus. Porque você e eu, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós somos atacados no nosso pensamento. Quando você faz uma coisa errada, você fica no seu pensamento com pensamentos de condenação. Se um marido pisa na bola com a esposa, por menor que seja a pisada na bola, quando ele chega em casa, ele fica o dia inteiro com aquilo na cabeça. Eu pisei na bola, eu não devia ter feito isso. Ele fica receoso. E isso vai gerando nele uma preocupação. Eu chegar em casa, ela vai brigar. Aí se ele é um marido esperto, ele vai chegar em casa como um doce. Vai levar até flor, para acalmar o coração da rainha. Porque ele está debaixo de uma condenação na consciência dele, ele fica com medo da esposa. O que é isso, gente? Medo da esposa, pelo amor de Deus. Tem algum homem que tem medo da esposa aqui, além de mim? Quando você erra, Satã, que é o diabo, ele vem te condenar. Independente de seja com quem você errou. Você é criança, você errou com a sua mãe, com o seu pai, e falou para não fazer, você fez, você fica debaixo de condenação. Criança que errou, desobedeceu, ele fica mansinho. Ele fica umas horas, até uns dias, mansinho, assim, obediente em tudo, porque ele está debaixo de condenação e de medo, com medo da mãe pegar. Quem está comigo? Amém. Então, quando nós pecamos, o diabo, Satã, vem nos condenar, e nós ficamos com medo de Deus. Com medo de Deus castigar, com medo de Deus tirar a bênção, com medo de Deus pesar a mão, e por aí vai. Mas quando você acerta, você pensa, agora eu acertei. O diabo vem na sua cabeça e fala assim, eu podia ter feito melhor, eu não fiz suficiente, eu podia ter orado mais, eu podia ter feito melhor nessa ponta aqui, foi até bom, mas eu posso melhorar. Aí você entra debaixo de condenação do mesmo jeito. Ele te condena se você acerta, ele te condena se você erra. É um inferno. O homem sem Deus vive debaixo de condenação. Ele precisa de uma coisa para ter paz e alegria: precisa ser reconciliado com o Pai. Mas como que ele vai ser reconciliado se ele tem medo de chegar perto do Pai? Ele nem sabe que Deus é Pai. Deus para ele é um juiz que está muito bravo e está querendo jogar uma trovoada na cabeça dele, um raio na cabeça dele, ele está com medo. Mas para isso Deus nos deu o ministério da reconciliação, para chegar até as pessoas e dizer para elas: Jesus Cristo na cruz sofreu toda a ira de Deus pelo seu pecado. Você errou,
porque você é pecador. E você está certo de estar com o coração desse jeito, porque o pecado tem consequência. Mas Jesus lá na cruz levou toda a ira de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não sobrou ira para nós. As nossas transgressões, o Pai de Jesus não lembra mais por causa de Jesus Cristo. Eu levo a mensagem da reconciliação e aquela vida começa a ter paz e ela se achega aos braços do Pai. Esse é o nosso papel como sacerdotes do Senhor Jesus. Quem entendeu, diga amém. Aleluia. E a prova que o homem ele tem medo de Deus, ele precisa de reconciliar com Deus, é que o homem joga a culpa de tudo em Deus. Um sinal de que você está com culpa no cartório é que quando você erra, você quer jogar a culpa em alguém. Quando você pisou na bola, você fica procurando alguém para jogar a culpa. Isso chama justiça própria. O avião caiu, as pessoas jogam a culpa em Deus. Deus derrubou esse avião. É a ira de Deus. O filho está chorando porque o pai estava dentro do avião. Foi o papai do céu que quis levar o seu pai. O papai do céu que matou o seu pai. Aí isso que acontece com esse menino. Ele fica revoltado com Deus. Que o papai do céu matou o meu pai. E ele ainda me ama? Estão entendendo isso? As coisas ruins acontecem como consequência do pecado que está dentro do homem. Mas o homem sem Deus joga a responsabilidade em Deus. Deus se torna culpado porque teve tempestade, porque teve terremoto, porque teve acidente de avião caindo, porque o carro capotou, porque tem uma pandemia. Isso é juiz de Deus. Onde está Deus nessa pandemia? Vou te contar onde Deus está, no mesmo lugar que Ele esteve sempre, num trono de glória, esperando você se render a Ele, para Ele entrar no seu coração e começar a ser o Senhor da sua vida. Agora o mundo rejeita Deus, e quando vem a pandemia quer jogar a culpa em Deus. Quem está comigo? E eu vou dizer mais, na hora que a doença tem um sintoma lá, ou tem o diagnóstico, ele fala, Deus me livra, mas não quer buscar Deus não. Você quer só falar, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora pela minha família. Vai buscar a Deus. Quando você buscar, Ele vai ser o Rei dos Reis. Ele vai reinar sobre a sua vida e vai te colocar para reinar em vida. E você vai começar a viver vitória sobre as circunstâncias, as situações, espíritos malignos, enfermidades, misérias. Você vai começar a desfrutar de uma vida abundante aqui na terra. Alguém entendeu isso? Amém. Aleluia. Sabe, quando nós jogamos a culpa em Deus, nós estamos agredindo a Deus. Nós estamos falando que Deus tem um coração mau. E a culpa, a responsabilidade não é dele, é nossa. Todo o problema que existe na minha vida tem uma causa. É as minhas decisões, as minhas atitudes, sou eu que sou o problema. Eu faço coisas e acho que não vai ter consequência. Vai ter, um dia tem consequência. Eu sou livre para fazer, mas não sou livre da consequência que vai me alcançar. Amém? Amém. Mas mesmo a gente atacando a Deus, o coração dele não muda. Ele continua te amando. Não tem nada que você faça que vai mudar o amor de Deus. Por mais que você jogue a culpa em Deus, que você fale mal de Deus, que você diz que Deus é mau, Ele te ama ao máximo. E que tanto que Ele me ama? Do mesmo tanto que Ele ama Jesus Cristo. Aleluia. E não tem nada que você faça de bom para aumentar o amor de Deus. Ele já te ama ao máximo. Quem entendeu isso? Ministério sacerdotal,
levar paz e levar alegria e levar satisfação para aqueles que estão afastados de Deus, mas Deus também quer te fazer reinar em vida, porque o Senhor Jesus diz que Ele dá o reino e dá o sacerdócio. É sacerdócio e reino que Ele nos dá. Você é sacerdote e você é rei. O Senhor quer te ensinar a ser sacerdote para você reinar em vida. Diga aleluia. Amém. E a glória de Deus está associada a isso. A glória de Deus manifesta numa igreja, numa célula, numa reunião, onde os crentes estão reunidos, quando os crentes entendem que todos nós temos acesso a Deus, todos intensamente buscando ao Senhor, a glória virá, e a glória vai trazer milagres, vai trazer coisas sobrenaturais na sua vida. E se a casa de Deus não é edificada, porque falta sacerdote, vai faltar glória. A glória não manifesta se a casa não é edificada. A casa é a igreja, não é o prédio que nós estamos construindo, não, somos nós. Quando nós somos edificados, a glória de Deus vem. E como que nós somos edificados? Entendendo, cada um de nós é sacerdote. Tem uns menos maduros, tem uns mais maduros, mas todos somos sacerdotes. E a sua casa, ela é edificada. A sua casa, a sua família, sua vida, ela é edificada quando você, edificada por Deus, quando você entende que você é sacerdote. Então o Senhor vai assumir a responsabilidade de governar a sua casa, de estabelecer o reino na sua casa. Seu casamento vai mudar, sua vida emocional, conjugal, sexual, seu relacionamento com seus filhos, afetivamente, de autoridade, o relacionamento dos seus filhos com você, de responsabilidade, de submissão, de obediência. Esse investimento na vida dele, portas abertas, carreira aberta, capacidade para entrar nas portas, capacidade para entrar na carreira, retorno financeiro, bons lugares, os melhores lugares da terra para você, comer o melhor, vestir bem, desfrutar o melhor, dar satisfação para a família deles, terem o melhor, conhecer os lugares melhores da terra, desfrutar das melhores coisas que estão nessa terra, viver vida abundante, com muitos anos, ser vencedor sobre as enfermidades, sobre o envelhecimento, envelhecer com saúde, viver longos anos, e no final da vida ter os seus filhos à sua volta, os seus netos, os seus bisnetos, em saúde, em prosperidade, e fechar os olhos e voltar para a casa do Pai. Essa é a vida que Deus tem para nós. Uma vida de reino e de sacerdócio. Quem entendeu, diga aleluia. Mas quando não tem sacerdote, coisas ruins acontecem. O povo de Israel não creu na palavra, na aliança. Então eles se desviaram. Então Deus levantou os levitas também desviaram. E toda vez que o sacerdote, ele parava de exercer o sacerdócio, e o sacerdote no Velho Testamento era só exclusividade, privilégio da tribo de Levi. Estão comigo? Amém. Todas as vezes que o sacerdote desviava do seu propósito, parava de exercer o sacerdócio, o povo de Israel parava de reinar em vida. Ele ficava sob a opressão de outros impérios, outros reinos vinham e governavam sobre eles, e eles ficavam debaixo da opressão de Satanás. E quando o sacerdote não cumpria o seu papel, o povo entrava em pobreza, em destruição familiar, idolatria, miséria, doença, opressão, necessidade. O sacerdote é necessário para que você possa reinar em vida. O sacerdócio introduz a realeza. Mas o sacerdote não sou eu, presta atenção, pelo amor de Deus, não distraia. O sacerdote é você. Se você entender isso, tiver revelação e começar a se posicionar como um sacerdote na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa que você é funcionário ou que você é dono, no meio que você trabalha, em meio profissional, empresarial, na sua vizinhança e também na sua igreja, o Senhor vai trazer o reino dele para a sua terra, para a sua vida, para a sua família,
para sua casa, para os seus filhos. Você vai ter um fruto abundante. O reino de Deus vai manifestar abundante graça, e você vai reinar em vida. Amém. Aleluia. Precisamos ter cuidado para não ser como Israel, que rejeitou o sacerdócio, que não quiseram o sacerdócio. Deus desejava a nação toda, a nação rejeitou. Deus levantou uma tribo, a tribo rejeitou, o sofrimento veio. Então Deus levanta uma nova aliança, e nessa nova aliança Deus muda. Agora não depende da minha obediência, do meu mérito, da minha capacidade, da minha obra. Agora depende apenas da minha fé no mérito de Jesus, na obra de Jesus, no que Jesus fez lá na cruz, na obra dele de ir para a cruz, derramar o sangue para perdoar os meus pecados, e na promessa dele de me fazer rei e sacerdote, pela graça, por meio da fé. O último livro do Velho Testamento, Malaquias, ele é escrito para os sacerdotes, é uma exortação ao sacerdócio. Por isso que serve para mim e para você. Os sacerdotes desviaram, o sacerdócio desviou, começou a ter pobreza, os casamentos começaram a ser destruídos, as famílias começaram a ficar opressas, os filhos se perderam, o trabalho parou de ter retorno, plantava e não colhia, trabalhava e não tinha retorno, não tinha recurso. Então Deus vem, levanta Malaquias, ele fala isso tudo, e lá em Malaquias 3 ele diz: volta para mim, e eu vou voltar para vocês. E eles perguntam: no que é que nós temos que voltar? No dízimo e na oferta. Vocês desviaram, vocês estão servindo a mamon, estão servindo o dinheiro. O dinheiro não é senhor, é servo. Volta para mim, entregue as suas finanças para mim, e eu vou voltar a governar a sua vida. Ou seja, exerce o sacerdócio, e eu vou fazer o reino vir na sua vida. Malaquias é isso, irmãos. Alguém está comigo? É por isso que o diabo fica prendendo você, te distraindo, te dando sono, impedindo você de assumir uma posição de sacerdote, porque na hora que você assumir, vai desencadear uma sequência de bênçãos. Elas vão começar a acontecer, vai destravar na sua vida muitas coisas. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Aleluia. Portanto, o diabo quer nos prender. Mas nós não somos só sacerdotes, nós somos também reis. 1 Pedro 2, verso 9, o apóstolo Pedro diz isso. Ele diz assim: vós, porém, sois. Então você é raça eleita. Por que raça eleita? Porque tem duas raças na terra. Tem a alma vivente e o espírito vivificante. A alma vivente é aquele que nasceu e não crê em Jesus, ele é só alma. O espírito vivificante, o espírito que tem vida, é aquele que nasceu, ele era alma vivente, creu em Jesus e agora se tornou filho de Deus. Amém. Nós somos essa raça eleita. Aleluia. Somos sacerdotes reais, sacerdotes do rei. Somos nação santa. Amém. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. E por que Deus fez isso? Para você proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para você abrir a boca e reconciliar as pessoas com Cristo. Para você abrir a boca e falar o evangelho da graça. Trazer as pessoas a enxergar. Você sofre por causa do pecado, mas Jesus na cruz levou o sofrimento daqueles que creem nele, para você ter vida abundante. Seus pecados ele não vai lembrar mais. Ele vai mudar a sua história e vai mudar a sua vida. Alguém entende isso, irmãos? O Senhor Jesus foi rei e sacerdote. No Velho Testamento, as pessoas não podiam ser rei e sacerdote. Os reis eram da tribo de Judá, sacerdotes da tribo de Levi. Então não tinha ninguém que eram os dois. Jesus nasceu da tribo de Judá. Ele precisava de ter uma linhagem real para poder se proclamar, né, como rei quando na volta dele. Ele tem que vir da descendência de Judá. Mas ele, pelo Espírito Santo, recebeu um sacerdócio. Ele se tornou sacerdócio da linhagem de Melquisedeque. Não foi da linhagem de Davi. Quem foi Melquisedeque? Foi um sacerdote do Velho Testamento que era rei e sacerdote. Jesus recebeu o sacerdócio de Melquisedeque. Ele também é rei e sacerdote. Amém. E por que ele fez isso? Para nós que cremos nele, sermos reis e sacerdotes. Amém. Ele quer que você desempenhe o sacerdócio para te dar o reino. Quem está comigo? Amém. Vocês estão entendendo o que é reino, irmãos?
Aleluia. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém. Jesus vivia como uma pessoa normal, mas ele tinha uma nobreza dentro dele. Ele se comportava de forma nobre. Ele se comportava com uma postura de autoridade. As pessoas olhavam e falavam: de onde vem tanta autoridade? É disso, é porque ele sabia quem ele era, tinha identidade. Ele sabia: eu sou filho amado, sou sacerdote e sou rei. Ele sabia a identidade dele, então ele se comportava de acordo com a identidade. E o que está faltando para nós? Você já é sacerdote, você já é rei, você já é filho amado. O que falta é a sua identidade. Você não tem identidade. Falta revelação. Você não tem revelação de quem você é em Cristo. Quem entendeu isso? Você precisa dessa revelação. Muda tudo, irmãos. O jeito de andar, o jeito de comportar, muda tudo. O jeito de agir, o jeito de decidir. É uma revelação que vem de dentro para fora. E você vai começar a se comportar como um sacerdote e como um rei. E o Senhor vai te dar a realidade dessa identidade. Ele vai entregar na sua mão. Alguns irmãos da igreja já desfrutam isso. Visivelmente. Chegou na igreja tudo catimbado. Sem eira nem beira. Não tinha nem um pau da barraca para chutar. Ah, vou chutar o pau da barraca. Que pau da barraca, meu filho? Você não tem nem barraca. Sem eira nem beira, sem nada na vida, sem rumo, sem direção, sem família, sem nada. E entenderam, acreditaram nisso. Começaram a ouvir e crer, ouvir e acreditar, ouvir e acreditar. O Senhor foi transformando. E muitos hoje, muitos irmãos, desfrutam de vida abundante, estão reinando em vida dentro da igreja. Quem está comigo? Amém. Portanto, você precisa de entender a sua identidade. Porque você, com essa revelação, o comportamento muda e a realidade se manifesta. Você quer desfrutar das coisas de um rei? Alguma irmã aqui quer se vestir como uma princesa, com o melhor que tem nessa terra? Chega de vestido de R$20. Estão comigo? Não sei se vocês sabiam disso, eu não sabia. Mas existe uma profissão que é maquiadora profissional, né? Isso daí as irmãs sabem, né? Eu pensava que era um negócio assim, faz um batom, então, pronto. Uma maquiadora profissional, ela tem de material 20, 30, 40 mil reais. Numa maletinha. Eu comprava um carro, andava em cima e ia passear. Você pensa que não tem diferença, de R$20 é a mesma coisa dos outros, é porque você não vestiu o melhor. Você faz uma maquiagem lá porque você não maquiou com o melhor. Você não foi no melhor salão. Ah, eu gosto demais, minha comida preferida é arroz com ovo frito. Eu gosto também, arroz com ovo frito, mas não é a minha comida preferida. Tem coisa melhor, você não comeu o melhor. Se você não comeu o melhor, fica aí preso nessa cadeia mental. Ainda acha que é bonito falar. Não é, filho, isso não é nobre. Quem está comigo? Amém. A identidade vai gerar em você uma transformação de dentro para fora. Cada dia, eu gosto demais de andar com um irmão que tem essa identidade, porque cada dia eu conheço coisas melhores. Um dia desse eu fui convidado para comer uma pasta francesa. Que é isso? Eu quero nesse negócio aí. Com camarão. Eu falei: miséria, eu tenho alergia. Chegou lá, não tinha camarão, tinha um filé. Glória a Deus, eu como também. Senhor tem coisas boas para todos nós. Ele quer te apresentar o melhor dessa terra. Por um motivo, porque você é filho amado. Você crê em Jesus, você foi feito filho amado. O Pai te ama com o mesmo amor de Jesus Cristo. Ele quer mudar a sua identidade. Porque quando você, pela fé, tem uma mudança de identidade, a realidade muda na sua vida. As coisas boas desse mundo começam a alcançar a sua vida. Aleluia. Finalizando, Números capítulo 7, verso 1. Conta sobre uma oferta. Essa oferta é especial. Essa passagem é especial. Porque ela é a oferta, ela é a maior passagem de Neemias. A maior passagem contando uma história de Neemias e uma das maiores da Bíblia. São vários capítulos contando sobre um acontecimento, uma oferta.
Mas ela é especial porque ela conta sobre a oferta de príncipes. Alguns príncipes reuniram e decidiram fazer uma oferta para Moisés. Moisés tinha acabado de construir o tabernáculo e alguns príncipes, movidos pelo Espírito Santo, reuniram e decidiram fazer uma oferta para Moisés e para os levitas que cuidavam do tabernáculo. Amém? E Deus decidiu registrar isso, porque na Bíblia não está tudo que aconteceu, está aquilo que Deus achou importante para nós. E Deus registrou essa oferta porque era a oferta de príncipes. E Deus gastou muitos capítulos para contar o nome de cada príncipe e o que ele ofertou, para mostrar para nós que foi importante essa oferta. Números capítulo 7, verso 1 diz assim: no dia que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences, os príncipes de Israel, eram 12 tribos, 12 príncipes, eles se reuniram, os cabeças da casa dos seus pais, os que foram príncipes das tribos, que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. Tem algumas coisas especiais nessa oferta. Primeiro, é a oferta de príncipe. Se você quer viver uma vida de príncipe, você tem que aprender a se comportar como príncipe. Você quer viver uma vida de princesa, vai ter que aprender a se comportar como princesa. Isso não é uma questão de regra, para passar para você as regras de etiqueta que você tem que seguir. É uma questão de identidade. Você tem que acreditar: Jesus me fez da família real. Eu sou sacerdote e eu sou rei. Eu estou aqui como um príncipe. Quando Jesus voltar, eu vou reinar com ele. É uma questão de fé. Essa fé no seu coração vai produzir mudança de comportamento. A identidade no seu coração vai produzir uma mudança de realidade. A sua convicção faz você andar pela fé. Você começa a falar como príncipe, agir como príncipe, ter nobreza de príncipe, ter pensamentos de príncipe e ter realeza. Então o Senhor vem trazer a realidade. Ele começa a acrescentar na sua vida o que é promessa da palavra dele. Por que essa oferta aqui é importante, essa passagem é importante? Primeira razão, porque é uma oferta de príncipe. Aqui ensina como que príncipes ofertam, como que é o comportamento de príncipes. Isso nos mostra que a oferta dos príncipes é especial, porque Deus decidiu registrar. Tinha muita oferta, e muitas vezes Deus fala que o povo ofertou, mas aqui fala que os príncipes ofertaram, e Deus escreveu o nome de cada um, e o que cada um ofertou, para ficar registrado que era importante. Tudo isso foi escrito por causa de nós. Essa passagem foi escrita porque você também é um príncipe. Nós somos sacerdotes e reis, é o que Jesus está dizendo. Mas um rei que não reina, ele não é rei ainda, ele é príncipe. Quando Jesus vier estabelecer o reino dele, ele vai nos ungir como reis, nos levantar como reis. Por enquanto, então, nós somos príncipes e princesas. Quem está comigo? Essa oferta foi descrita, essa passagem foi escrita para nós entendermos. Hoje somos feitos príncipes, precisamos de aprender a ser nobres, andar na nobreza, assumir essa identidade. E o Senhor deseja que o seu povo aprenda sobre nobreza, sobre realeza, para que você possa desfrutar do reino aqui na terra. Diga aleluia. Primeira coisa, eles ofertaram voluntariamente. Existiam ofertas que faziam parte da lei, estava lá na lei, tinha que fazer aquilo. Mas essa oferta não estava na lei. Eles voluntariamente, os príncipes observaram que o tabernáculo ficou pronto e os levitas serviam no tabernáculo. E os levitas eram a família de Levi. E dentro dos levitas tinham várias famílias lá dentro. Alguns, a descendência de Arão, que era o irmão de Moisés, cuidava do serviço mais importante, que era a adoração, que era o sacrifício. Eles recebiam a oferta do pecador, faziam o sacrifício no altar, derramavam o sangue e faziam a aspersão para que Deus perdoasse o pecado. Isso tem um nome, é a adoração. Amém? Mas tinha uma outra parte que era mais pessoas e pegava um trabalho menos importante, mas também era importante, que era carregar o tabernáculo. Porque o tabernáculo era uma tenda.
com as colunas de madeira maciça, muito pesadas, com utensílios de metal, de ouro, de bronze, tudo muito pesado, muito grande. E como era uma tenda, ele era montado e desmontado. Deus falava, tira daqui e vai para tal lugar. E eles iam e tinham que montar. E como que eles carregavam? Nas costas. Os levitas tinham que desmontar, colocar nas costas, no meio do deserto e carregando quilômetros. Os príncipes viram aquilo e falaram, nós vamos ter que colaborar com essa obra. O tabernáculo é a casa de Deus no Velho Testamento. Os príncipes entenderam, nós temos que colaborar com essa obra de edificação da casa de Deus. Nós temos que facilitar o trabalho dos levitas. O que eles fizeram? Decidiram fazer uma oferta. Ofertaram riquezas, mas ofertaram também carros, carroças, e bois, para carregar as coisas. Ao invés dos levitas ter que carregar nas costas, agora eles iam colocar lá em cima e iam carregar. O que os príncipes quiseram? Eles quiseram facilitar a edificação da casa de Deus, contribuir, colaborar com a edificação da casa de Deus. Quem está comigo aqui? Eles não foram convocados, eles fizeram isso voluntariamente. Aqueles que são príncipes possuem essa atitude de nobreza. Presta atenção, filho. Você quer reinar em vida? Você tem que aprender a ser generoso. Avarento não é nobre. Avarento não reina. Quem anda em avareza, administrando o seu próprio recurso, não vai reinar no reino de Jesus. Jesus é o rei dos reis. Você vai ter que confiar e deixar ele administrar a sua riqueza, porque nem é sua, é dele. E ele então vai poder reinar na sua vida e te colocar num reino aqui na terra e no reino que virá. Você tem que aprender isso. Quando você não sustenta a casa de Deus com os dízimos e as ofertas, a Bíblia diz lá em Malaquias que isso é avareza. Avarento não reina. Quem é nobre é generoso, tem prazer em sustentar a casa de Deus. Por que eles foram voluntários? Porque eles tinham nobreza no coração. Um nobre não fica procurando defeito em tudo ao seu derredor. Quem é nobre vê o defeito do outro, mas não expõe. Se ele tiver que falar, ele fala em particular. Quem é nobre não fica satisfeito com a derrota do outro, com a vergonha do outro. Pelo contrário, alguém escorrega, eu rio, você ri. Alguém tropeça, nós ficamos rindo. Alguém nobre vai lá e socorre, levanta, cobre. Vou te ajudar, é nobreza. Mas quem não é nobre fica rindo. O nobre não fica olhando defeito das pessoas. Isso é característica de quem não tem revelação de quem é em Cristo. Quem é nobre vê o defeito, vê a falha, mas ele cobre a falha do outro e ajuda na fraqueza do outro, para que o outro se torne forte. Ficar mostrando, apontando o dedo para o outro, presta atenção, em nome de Jesus. Você fica lá na célula apontando o defeito dos outros, é porque você não entende nada de nobreza nem de realeza, e você não vai reinar com Cristo aqui na terra, e não vai reinar no reino de Jesus. Você vai ter que aprender que você é rei, e quem é da realeza vê o defeito do outro, ele não zomba, ele não aponta, ele não critica, ele ajuda, ele cobre, ele socorre, ele ombreia, ele carrega. Alguém diz amém? Quem é nobre não fica andando segundo a necessidade, mas ele anda segundo a sua posição. Sabe por que eu vou ajudar esse irmão? Porque esse irmão precisa, ele é pobrinho demais, tadinho, ele precisa. Você não entendeu nada. Você vai ajudar, você vai socorrer, você vai ofertar, porque você é nobre, você tem sobrando. O seu pai, que é o rei, tem um nome. Ele é o Senhor dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata. Quando você age com nobreza, e você oferta com nobreza, você ajuda com nobreza, o seu pai vai prover na sua vida. Quando você trata as pessoas com nobreza, o seu pai vai te honrar. Príncipes são pessoas que são separadas, não são pessoas comuns. Sabe o que significa santo? Santo é separado. Jesus falou, vocês são reis, sacerdotes, são um povo santo.
separado. O que é separado? Você não é igual ao povo do mundo. Você não fala igual a eles, filho. Para com isso, de entrar na zombaria deles, nas brincadeiras deles, nos palavrões deles, no ritmo de vida deles, no grupo lá que você faz parte, porque falam mal, você também entra e fala mal junto. Se você é nobre, você nem vai ficar nesse grupo. Ou se você vai ficar por educação, para não constranger os outros, você nem vai considerar o que eles falam mais. Quem é príncipe, quem é nobre, anda com dignidade, com decoro. Ele não permite obscenidade, vulgaridade. Ele não rebaixa os outros. Príncipes são pessoas separadas, elas não andam de forma comum. Elas têm um coração grande e amoroso. Eles ofertaram para tornar a obra de Deus leve, como eu falei para vocês. Moisés pegou os carros, deu para os levitas e a obra ficou mais leve. E por último, eles ofertaram por amor. Mas amor a quem? Ao altar. No tabernáculo tinha um móvel chamado altar. Isso daqui é plataforma. Isso daqui não é altar. Esse móvel chamado altar era onde o sacrifício era feito. Todo pecador tinha que levar um animal para ser sacrificado. O sacerdote pegava o animal, examinava, aprovava ele ou não, sacrificava, pegava o sangue e levava para Deus, aspergia, e Deus aceitava. Então o sacerdote vinha e liberava a bênção na vida do pecador. Quem entendeu isso? Para que o altar fosse consagrado, os príncipes ofertaram. Está lá em Números capítulo 7 verso 10. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram sua oferta perante o altar. Como que foi essa consagração? Animais, o sangue de animais era derramado, mas animais custam. Os príncipes então ofertaram para o altar ser consagrado. Para que haja na igreja, todos somos sacerdotes, mas para que haja uma igreja consagrada, alguns vão ter que abrir mão da sua própria vida e se dedicar ao ministério da palavra. Alguns vão ter que abrir mão da sua própria vida e serem enviados para pregar o evangelho. Alguns vão abrir mão da própria vida e vão se dedicar em cuidar de pastorear a vida de outros, que são ovelhas que estão perdidas, estão sofrendo. Mas como que eles vão fazer isso, se não existe recurso para essa consagração? Os nobres sustentam a consagração na casa de Deus. Quem está comigo aqui? O holocausto, as ofertas eram todas feitas no altar. E é no altar que o evangelho é pregado. Na nova aliança, o altar não é um móvel. O altar é uma cruz. O altar era o lugar do sacrifício dos animais, do cordeiro. Na nova aliança, Jesus Cristo lá na cruz se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele se entregou como uma oferta lá na cruz. O altar da nova aliança é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Mas para que essa cruz seja pregada, seja anunciada, para que os sacerdotes sejam treinados, sejam capacitados, alguns sacerdotes vão ter que abrir mão da própria vida e se consagrar para isso. São pastores de igrejas locais, são missionários que estão indo abrir igreja, indo para outros países, ou indo para o interior para abrir igreja, estão abrindo mão da própria vida para fazer esse trabalho de edificar o altar. Os príncipes do Novo Testamento devem também possuir essa grandeza, em entender, todos nós somos responsáveis de edificar o altar. O altar é a cruz de Cristo. Nós edificamos essa cruz quando nós pregamos o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais assumimos essa identidade de príncipe, mais nós teremos a realidade. Quanto mais você entender que você é sacerdote, que Deus te levantou para edificar a igreja local, para edificar como sacerdote, mas também como rei, sustentando a igreja local, mais você tem essa identidade, mais Deus vai fazer você reinar em vida, mais Ele vai acrescentar para você reinar em vida. Aqueles que receberam o dom da justiça se tornam crentes, e aqueles que receberam a abundância da graça se tornam crentes maduros, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diga aleluia. Mas talvez você fale, eu não tenho chamado, eu não tenho recurso. Mas o Senhor diz lá em Marcos capítulo 24, 25, diz: ao que tem, mais se lhe dará.
Mas o que não tem, até o que tem será tirado. Quanto mais você fala que não tem, menos você vai ter. Quanto mais você se posiciona e fala, eu tenho, eu entendo o meu chamado, eu sou sacerdote, eu entendo o meu chamado, eu sou rei, eu sustento essa casa, mais Deus vai te dar. Quanto mais você diz, eu sou sacerdote, eu sou príncipe do Senhor, eu sou rei nessa terra, mais Deus vai te dar realeza, mais Deus vai te dar recurso, mais Deus vai te dar capacidade, Ele vai te dar unção, sabedoria, habilidade, mais Deus vai abrir portas para que não falte na sua vida, mais você vai receber provisão do céu e mais você vai reinar em vida. Quem entende, diga aleluia. Fica de pé em nome de Jesus.